Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Estamos aqui nas quartas-feiras ainda de casa, né? Teve um aumento aí dos casos aqui em Fortaleza, então a gente continua se cuidando de casa e mantendo os cultos somente no domingo presencial, tá? Mas eu conto com você, que você vai compreender esse é o nosso momento atual. E queria que você ficasse aí uns 15 a 20 minutinhos comigo para aprendermos um pouco aqui sobre a vontade de Deus. Nós falar sobre a vontade de Deus. Será que você já ficou em dúvida sobre o que fazer, para onde ir, que decisão tomar? Para muitos cristãos, saber a vontade de Deus é uma dificuldade muito grande. Vou te passar aqui alguns indicadores seguros sobre a vontade de Deus, um tema de hoje. O texto que eu escolhi para hoje está lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá. Altíssimo Deus, soberano Deus, obrigado porque a Tua palavra tem respostas para tudo que temos dúvidas aqui nessa terra. Por isso, ilumina mentes e corações, para que com essa palavra possamos ter um entendimento sobre compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, para que possamos compreender a vontade de Deus, é preciso, de acordo com o texto que nós lemos aqui, fazer coisas que vão nos direcionar sobre essa compreensão. Existem algumas condições para entender a vontade de Deus. A gente se converte, entrega a nossa vida para Jesus, e isso não pode ser encarado apenas como uma mudança de religião, como uma mudança de uma forma de servir a Deus, mas é preciso que tenha havido dentro do seu coração realmente uma mudança, uma transformação real que Cristo faz na vida de quem o conhece. Portanto, é preciso algumas condições para entender a vontade de Deus. Primeiro, você tem que realmente ter tido esse encontro, tem que ter tido um novo nascimento. Se você realmente teve um novo nascimento, você vai compreender que daquele momento para frente, a sua decisão agora é o que menos importa, né? A sua vontade é o que menos importa. Você tem que aprender agora, a partir daquele momento, que você tem que fazer a vontade de Deus. E só um nascido de novo sabe disso. Só a pessoa que realmente teve um encontro com Deus sabe disso. A sua percepção espiritual. A Bíblia diz que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então você não pode mais encarar as coisas para entender a vontade de Deus do seu próprio ponto de vista e ter apenas uma percepção carnal, vamos dizer assim. Se você não tiver uma percepção espiritual que se adquire através da oração, olhar as coisas não no extremo, porque tem muita gente que olha tudo de forma espiritual e acaba bagunçando tudo, fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Por exemplo, tem gente agora que não quer tomar a vacina porque diz que não é de Deus, não existe nenhuma comprovação, e fica usando o espiritual, fica usando até a Bíblia para dizer que não pode usar a vacina. Então, essa não é a percepção espiritual. Na verdade, é um pouco até de ignorância, mas talvez por falta de compreensão, falta de alguém que os ensine. Mas ter uma percepção espiritual é entender que existem coisas nessa terra que vão acontecer, né? E independente da Bíblia dizer que nos últimos dias haverá fome, pestes, terremotos, existem questões aqui que a gente precisa realizar e cumprir para poder sobreviver por esse período. Afinal, nós precisamos estar vivos para pregar o Evangelho. Precisamos estar com saúde para pregar o Evangelho. Uma das formas de ter saúde é tomar as vacinas que estão disponíveis para algumas pessoas. Outra condição importante para entender a vontade de Deus é ter uma vida pura.
Por que isso? Como é que eu vou saber que eu tenho uma vida pura? Ora, se eu estiver num relacionamento íntimo com Deus, se eu tiver tido um encontro com Deus, aquilo que eu estou fazendo não vai me trazer nenhum tipo de cobrança, né? Eu sei que eu estou fazendo algo que não é errado. Eu sei que eu estou fazendo algo que não está infringindo nenhuma lei, nem humana, nem divina. Isso é uma vida pura. Tem gente que parece que não sabe discernir essas coisas. Por exemplo, né, você está aqui com o seu carro todo ilegal, documentação atrasada, e você, por exemplo, passa numa blitz e é preso, o seu carro naquele momento rebocado. Você vai reclamar o que com Deus? Se um princípio simples das leis humanas você não está cumprindo, entendeu? Você está pagando alto preço. Até cito o exemplo. Uma vez eu tomei uma multa porque estava andando de moto de chinelo. E quando eu estava chovendo, eu não coloquei o tênis e fui de chinelo. E quando eu passei, eu percebi que o guarda me multou. Eu tinha a opção de lutar para que eu não pagasse aquela multa? Tinha, mas eu estava errado. Eu conheço as leis. Então, não há o que reclamar. Paga a multa, como paguei, e segue a vida. Então, vida pura é isso. Para eu entender a vontade de Deus, eu tenho que estar com a minha vida toda pautada em coisas que a gente já sabe pela Bíblia que agrada a Deus. Se eu sei o que agrada a Deus e eu vivo fazendo coisa errada, é difícil entender a vontade de Deus se eu não tenho uma vida pura. Outra coisa importante para entender a vontade de Deus é a disposição para a obediência. Tem gente que é muito teimoso, tem gente que gosta de desobedecer. E esse fato de desobedecer, se a gente não tem a disposição de obedecer a Deus, com certeza a gente vai ter dificuldade também de entender a sua perfeita vontade. Porque se a Bíblia já diz o que fazer sobre determinados pontos, sobre determinados assuntos, então, se eu não obedeço, provavelmente eu vou ter consequências para essas decisões erradas. Existe, portanto, depois de entender aqui que as condições para entender a vontade de Deus, existem também alguns indicadores para saber, será que eu estou realmente dentro da vontade de Deus? Porque mesmo um cristão que ora muito, que lê muito a Bíblia, às vezes ele tem dúvida. Mas você pode usar aqui esse critério de indicadores. Por exemplo, você vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa e você não lê a Bíblia. Dificilmente você vai saber a vontade de Deus se você é uma pessoa que não lê a Bíblia. Então, a vontade de Deus, como a gente viu aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: irmãos, pela misericórdia de Deus, se ofereça em sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É a vontade de que o seu corpo mortal, sua carne, seja vencida pelo Espírito. E isso tem que haver um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para entender, ele diz aqui que esse é o culto racional. É uma forma de compreender a vontade de Deus quando eu sacrifico o meu corpo, porque muitas vezes nós, por exemplo, sabemos que o açúcar faz mal e tem um histórico familiar. Isso aqui eu vou citar porque é um exemplo meu, né? Temos um histórico familiar de diabetes. Se eu continuo comendo açúcar desenfreadamente, eu corro um alto risco. Graças a Deus ainda não tem esse diagnóstico para mim, mas corro um alto risco de também ter diabetes. E por isso eu reduzi drasticamente, com a ajuda da minha querida esposa, o açúcar, graças a Deus. Mas tem gente que permanece do mesmo jeito, entendeu? Então, se eu tenho esse histórico familiar, então eu tenho que reduzir. Pastor, eu vou deixar de viver, eu vou deixar de ser feliz? Não, meu irmão. Você é feliz, eu já falei no domingo, né? Você é feliz com Jesus, independente das decisões que você tomar. Mas você pode ter uma vida mais longa na Terra se você ter esse tipo de bom senso que eu vou já falar aqui, que é um dos indicadores para entender a vontade de Deus. Então, primeiro é a palavra de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, eu vou saber que na Bíblia diz para eu não mentir, na Bíblia diz para eu não me prender a julgo desigual, na Bíblia diz para eu não adulterar, na Bíblia diz para eu respeitar pai e mãe. Então, são coisas que estão na Bíblia
e que eu não preciso fazer uma oração extraordinária ou participar da vigília, não sei das quantas, para entender a vontade de Deus. Se está na Bíblia, é a vontade de Deus. É o primeiro indicador aqui para você entender. O segundo é a oração. Lá no começo eu falei que para a gente entender a vontade de Deus é preciso ter uma percepção espiritual. Como eu vou ter uma percepção espiritual das coisas se eu não oro? Se eu não orar, eu não vou conseguir entender, eu não tenho um relacionamento com Deus. Então, todas as minhas decisões são pautadas aqui, na minha experiência de vida, no que eu acho, no que aconteceu com fulano. E isso, para um cristão, não é uma forma boa de entender a vontade de Deus. Quando eu oro, as coisas começam a clarear, as coisas começam a ficar mais fácil de compreender, porque Deus vai me mostrando através dos vários momentos de oração que caminho seguir, que decisão tomar, o que fazer. Por isso que Jesus orava tanto. Por isso que as pessoas, porque os servos de Deus na palavra de Deus oravam tanto. Moisés, Abraão, conversavam muito com Deus. Abraão, considerado o pai da fé. Paulo sempre esteve em oração. Pedro, nas suas orações, que ele se entregava completamente. Então a gente não tem dúvida de que para entender a vontade de Deus tem que ser uma pessoa de oração. Meu irmão, se você não é uma pessoa de oração, você vai sempre ter dúvida sobre o que fazer e para onde ir. Não viva dependente da oração dos outros. Dependa da sua oração, do seu compromisso com Deus. Outra coisa para entender a vontade de Deus é meditação. Mas não é aquela meditação orientar, não. A Raquel até falou aqui sobre isso. A meditação é aquele momento de parar e ter a sensibilidade de refletir sobre as verdades de Deus. Parar um momento, a sua correria do dia a dia, e tentar, por exemplo, no culto de domingo, que você ouviu uma palavra, tentar meditar durante a semana. O que eu não estou fazendo? Existe alguma coisa na minha vida que eu preciso mudar? Então você vai refletindo, você vai meditando, e a partir dali você vai percebendo que não está fazendo a vontade de Deus. Quando você medita nela, dia e noite, né? Assim que diz os Salmos, Salmos 121, se não me engano. A tua palavra é luz para o meu caminho. Não é esse texto. A palavra de Deus diz lá em Salmo que a alegria da palavra de Deus é aquela que a gente consegue meditar nela dia e noite. A quarta coisa aqui, o quarto indicador da vontade de Deus é o bom senso. Gente, tem gente que nem isso tem, né? Vai tomar uma decisão e não usa o bom senso. Por exemplo, agora na questão do coronavírus, né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos problemas que estão acontecendo por causa dessa doença, e às vezes nós achamos ruim que temos que usar máscara, que temos que respeitar distanciamento. Mas eu conheço a pessoa, mas você não sabe como é que está a saúde dela, então respeite, né? Os idosos que estão indo para a igreja, tem pessoas que não querem ser abraçadas, então respeite isso, tá? É questão de bom senso. Se tem alguém que está com medo, respeite isso. É bom senso de quem conhece a palavra de Deus, tá? Conselhos sábios, outro indicador importante. Claro, não toda pessoa pode te aconselhar. Existem pessoas que temem a Deus, que oram, que buscam a Deus. Essas pessoas você pode sentar com ela e conversar para que você possa entender o que Deus está te falando, tá? E olhe com quem você conversa, é importante. 6. Outro indicador importante é a circunstância. Esse é um indicador que é complicado a gente falar, porque todo mundo já vai direto para ele, né? Se isso aqui der certo com aquilo, é porque eu sei que isso é a vontade de Deus. Esse indicador ele é perigoso, tá? Mas também pode ser usado em alguns casos. Depois de você já ler a Bíblia, depois de você orar, depois de você aplicar o bom senso, ouvir conselhos e alguma circunstância acontecer para você tomar uma decisão, esse indicador
Por isso que ele está aqui lá na frente, pode ser usado sim para entender a vontade de Deus. Depois que você já fez tudo isso, já leu a Bíblia, já orou, conversou com pessoas, aí aparece uma coisa que você diz assim, isso aqui é a resposta de Deus, é a confirmação, na verdade, do que eu já tinha esperado para tomar a decisão. Então, são esses os pontos, os indicadores. Se você ainda não sabe qual a vontade de Deus para a sua vida, use esses indicadores para que você tome a decisão, para que você siga algum caminho que você tem pretendido fazer nesses dias, para que você não seja como aquele tolo que toma decisão na emoção simplesmente, que toma decisão pela própria cabeça, sem consultar esses indicadores da vontade de Deus. Para finalizar, eu quero ler mais uma vez o verso 2, que eu posso considerar o indicador maior para entender os planos de Deus para a tua vida. Não se amoldem e nem se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o indicador master, vamos dizer assim. Não se amoldar ao padrão do mundo, não fazer o que todo o mundo está fazendo. Se amoldar ao padrão do mundo é fazer o que todo mundo faz. E Paulo está dizendo para a igreja em Roma que, olha, Roma está tomando essa decisão, o governo está tomando essa decisão, mas não vá por aí, vá pela renovação da mente. E renovar a mente é colocar essa mente como se fosse propriamente de Cristo. Que Deus possa iluminar a mente dos cristãos nesse tempo tão difícil, e que a gente possa ser mais sábio nas decisões. Tem muito cristão aí indo na pilha, na briga dos políticos por causa de vacina, por causa de decisões de distanciamento ou não. Vamos parar de fazer a vontade dos homens e fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus é preciso ler a Bíblia e não mais se guiar por circunstâncias humanas. Vamos orar e agradecer mais a Deus por ter esse entendimento da sua palavra. Oremos. Pai Altíssimo, soberano Deus, abençoe o teu povo, Pai, abençoe a tua igreja. Que a Pipo Tabapuá possa, assim, Deus, entender a tua vontade usando todos esses indicadores e principalmente a palavra de Deus, para que possamos ter pessoas conscientes da sua fé e conscientes de que Deus quer falar diretamente ao nosso coração. Nos abençoa, nos guarda e cuida de nós nesses dias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo restante de noite, e lembrando aos irmãos que a Escola de Vida de pé nesse sábado às 5 da tarde, e o nosso culto de domingo não será à noite, tá? Não haverá o culto à noite. O culto no domingo será pela manhã às 8h30. Que Deus te abençoe, fica com Deus, um abraço.